começando mais um Oestcast aqui na Rádio Luzes. Para você que está chegando agora, ainda não conhece o Oestcast é um podcast que visa bater um papo com as principais personalidades de Santa Bárbara e região. E hoje, claro, não é diferente porque a minha convidada, ela é conselheira tutelar Elisângela Rezende. Muito obrigado, Elisângela. Obrigada pelo convite. Mas antes da gente começar o papo, queria dar um recadinho muito importante, que é para você que busca, né, uma gráfica rápida, impressões de convites, canecas, camisetas, agendas, banners, apostilas, cartões de visita. Eu queria falar da Imprint, é uma parceira que ajuda aqui no programa. Entre em contato com a Imprint, o WhatsApp é 998 9904616. Beleza? E para você que quer ter o seu podcast, a Rádio Luzes está disponibilizando esse espaço aqui. É só entrar em contato pelas redes sociais, né, com a Rádio Luzes. Você que tem a sua vontade, assim como eu, de ter o seu podcast aqui na rádio, entre em contato com a Rádio Luzes, que você vai realizar o seu desejo, o seu sonho de ter o seu podcast. Elisângela, muito obrigado novamente. A primeira pergunta é: eu te chamo de Elisângela ou de Nega do Cantinho? Qual que você prefere ser chamada? Pode chamar de nega. Pode chamar de nega. Prefere ser chamada de nega? Prefiro. Ficou popular, né, nega? Então, porque todo mundo me chama assim, né? No bairro onde eu moro, meus amigos, desde pequena, família. Então, às vezes, quando fala Elisângela, fica um pouquinho muito Você sério. Às vezes você estranho. nem atende, né? Então, pode chamar como você se sentir melhor, mas eu prefiro nega. E vamos começar pelas eleições. A eleições foi que mês? Foi no mês tutelar de... agora? Nossa, eu já esqueci. Foi no mês de outubro. Outubro, 1º né? de outubro. 1º de outubro. Foi dia 1º de outubro. Quantos votos? Você que foi eleita pela primeira vez ou você já Primeira já vez. Primeira vez. 1.100 votos. 1.100 votos. 1.117 votos. Eu tô meio que por fora. É considerado um número bom, né? Dado ao eleitorado que vota, não é? Foi o número, pelas informações que eu tive, foi a mais votada. Você foi em que? A mais votada? A mais votada. Entre esses anos todos de conselho em Santa Bárbara, eu fui a mais votada. Sério? Você sabia que você era popular assim? Olha, eu tomei um susto, menina. Eu tô há muitos anos, né, lá no bairro, na minha comunidade lá. E eu faço um trabalho já há 10 anos com criança. Uhum. Então, e aí a gente começou esse trabalho para tentar a vaga do conselho e eu me assustei sim, quando... Porque a gente não, a eleição para o conselho tutelar não é obrigatório, né? Não é. E eu não vi essa repercussão toda há muito tempo, assim. Pelo menos esse ano... Foi bem. Eles tiveram todo o pessoal votou o cuidado. Um pouco mais, eu acho, que das outras eleições. Para fazer uma conscientização, né? Isso. E a maioria da população, um grande número, não entende a importância do conselho tutelar. Então, a gente teve muita entrevista, reuniões bastante, já para isso mesmo, para deixar a população ciente da importância. Porque, igual eu falei lá atrás, é importante uma pessoa da casa ir levar mais com eles, porque para divulgar, né, a importância do conselho, o que o conselho faz, até onde ele chega, o que ajuda. E a população e o conselho caminham junto. Então, tem que ser bem... E dessa vez foi a primeira vez de urna eletrônica, né? Não era antes. Foi na urna. Então, foi um trabalho bem bacana o que o conselho fez aí nessa eleição que teve aí do dia 1º. O voto não é obrigatório para... Não é obrigatório. Você votava antes? Votei. Eu votei... Eu falo antes de Sim, eu votei. Eu gosto do trabalho do conselho, então eu sempre pesquisava. Você já estava meio que inserida, né? Por chegar crianças, né, com problema na minha mão, e como meu trabalho é voluntário, o que eu poderia fazer? Nada. Direcionava ao conselho. E aí eu tive minha filha também, que passou por uma gestação na adolescência, onde eu tive que correr no conselho, porque eu não tinha informações para ajudar a minha filha.
Eu não tinha consciência dos direitos e deveres que eu tinha. E as crianças que chegavam até minha mão com pedido de ajuda, às vezes violentada, às vezes se mutilava. E eu era uma pessoa que eu Você era fazia. tipo uma líder comunitária, Eu digamos faço assim. um trabalho voluntário na igreja. Porém, eu só posso ir até aqui. Uhum. Eu não pude ir mais. E aí eu comecei a ter que usar o conselho, né? Pedir ajuda para o conselho, direcionar para o conselho. Ó, As não. escolas também. Eu ia nas escolas, a sim. gente fazia palestras, a gente tinha um trabalho chamado Gota de Esperança, onde a gente conscientizava as crianças sobre o abuso infantil. E a maioria das escolas tinha casos onde eu era o porta-voz da criança pela forma que eu me vestia. Né? Porque criança é lúdica, criança gosta de colorido, gosta de brincadeira. Então, musiquinhas que a gente elaborou para contar historinhas sobre o abuso. Então, eu era o que a criança confiava em contar, mas eu não podia fazer nada. Então, o conselho vinha junto e dava sequência para socorrer essa criança. Mas pra frente no papo a gente vai entrar mais a fundo nesse tema. Mas antes eu queria. Não por mim, que eu sou. Todo mundo me conhece, eu sou um cara extremamente inteligente. Mas é pra pessoa que tá em casa, que não sabe o que faz o conselho tutelar. Um conselheiro tutelar. O que faz um conselheiro tutelar? O Qual é o conselheiro papel do tutelar, conselheiro? ele vem zelar, né? Repito, não pra mim. Eu sei, claro que eu sei. O conselheiro tutelar, ele vem zelar pelo cuidado da criança, do adolescente e eu costumo dizer da família, né? Porque a família em si ela tem que ser cuidada. Então, se a criança está sofrendo maus tratos, se a criança não vai à escola com frequência, está fora do que é de direito de uma criança. O direito de criança é ser criança. E, infelizmente, Entra o estatuto do ECA também, não é? muito É entra. um defensor do estatuto, né? Digamos assim. É o que faz valer. Valer. É o que faz valer o instituto aí, né, da criança e do adolescente. Então, o conselheiro ele vem para é que muitas pessoas quando falam, eu vou falar pro conselho, tem aquele medo, né? É um monstro e não é. Ele tá ali para ajudar a orientar e buscar demais meios para ajudar aquela criança, aquele adolescente, inserir de volta à escola, a uma comunidade, a um psicólogo que precisa. Os adolescentes têm aí, né, trabalho que pode inserir eles, esporte, que tem ligação aí que o conselho pode dar caminhamento. Então o conselho, ele caminha junto com a comunidade. Só que ele, né, a comunidade que observa a criança que precisa e denuncia. Ele sozinho não consegue. Então, é um trabalho em conjunto, a comunidade e o conselho, para ajudar a criança e o adolescente. O pessoal confunde muito, eu também confundo muito o trabalho do conselho tutelar com casa da criança, também putz, esqueci o nome. Assistência social, né? O pessoal geralmente confunde um pouco, né? Sim. Cada Cada um função. tem a sua função, né? Sim. Cada um tem a sua função. O conselho é um, a assistente social é outro, a casa da criança ela é outro trabalho, mas a finalidade de todos estes é sempre pensando no bem-estar no da bem-estar. criança e do adolescente. Um é voltado ao idoso, a um dependente, porque também tem aqueles que cuidam de dependente químico. Sim. O conselho é voltado para a criança e o adolescente. Então, cada um tem o seu... Mas a finalidade é um só. Sim. E o pessoal também confunde muito, que não está muito por dentro do assunto. Eu mesmo. O conselho tutelar ele não é um órgão ligado à prefeitura, né? Ele é independente, né? Por isso que tem a eleição e tal. Sim, né? ele é um órgão dependente. 5 conselheiros que compõem o conselho tutelar, um órgão dependente. Todas as cidades são 5 Todas. Ou varia pelo tamanho da população? Olha, aqui em Santa Bárbara a gente tem 5 conselheiros para 280, 90 mil. mil habitantes. É pouco, né? Pouco conselheiro, assim, 5 conselheiros. Então, eles trabalham em 5. As outras cidades eu não sei se é formado só por 5 ou não, mas Santa Bárbara, a Americana é 5 conselheiros que formam o conselho tutelar. Sim. E para
para você se candidatar a conselheiro tutelar, precisa de alguma qualificação? Ou qualquer pessoa pode se candidatar a Ah, conselheiro? você tem que ter um tempo, né? Bom, Qual que é o processo você de, tem que de ter eleição? o seu ensino fundamental. Não pede uma faculdade, nada, porém a inscrição já é bem ali. Na inscrição já você tem que estar dentro de tudo que pede ali. Você já trabalhou com criança, se trabalha. Aí entra trabalho profissional ou trabalho voluntário também. Mas é obrigatório ter esse tipo de um Não, trabalho com não. criança antes ou Mas não? é tão engraçado que todos Acabam tendo. acabam tendo. É, todo mundo que procura, É, então, realmente. acabam tendo algum contato já, ou algum já trabalhou, ou trabalha com criança. O dia que nós estávamos nas reuniões, eu observava muito isso. Todos, ou trabalhou profissionalmente ou voluntariamente. A maioria ali que eu vi foi voluntário. E aí você passa para a inscrição. A inscrição também é difícil passar, viu? Ah, É uma é? seleção complicadinha. Acho que quando eu fiz a inscrição, foi feito de 40, passou 20. É o quê? Um teste psicológico, Não, o psicotécnico? teste vem depois. Mas é bastante documentação que tem que estar em dia, sabe? E você já começou a atuar? Não, No momento que você foi eleita? Ainda não. É só ano não. que vem? É dia 10 de janeiro. Ah, eu pensava que já era de imediato. Não, tem um tempinho. Agora tem cursos, né, pra gente Ah, você tem uma fazer. qualificação É, antes. uma capacitação antes. Pra gente dar início dia 10 de Quais janeiro. são as capacitações Olha, que vocês vão a fazer? gente eu até comentei com a minha amiga que a semana que já direcionaram a gente, montou o grupo lá pra avisar os dias, o horário. Então a gente ainda não. Tô ainda no. Esperando pra ver. Muito ansiosa? Você sabe que tá me dando medinho, porque tudo que é novo dá medo, Um né? frio na barriga. Mas Trabalho. você se sente capaz? Sinto. Eu me sinto muito capaz, porque. Não aquele medo, ah, eu Não, não vou dar conta. não. Eu costumo dizer que quando as coisas dão certo, talvez aí venha na sua pergunta como que eu comecei, foi tudo de Deus. O tempo que eu tive da inscrição, o tempo que eu tive para terminar meu terceiro colegial, porque eu não tinha, mas eu tinha um anseio de entrar no conselho. Esse Pelas crianças. faz tempo que isso está como meta na sua vida? Conselho? 2015 eu tive um convite para tentar, né, da população, do pároco da comunidade que eu trabalho. Eu não. O que aconteceu em 2015? Eu tive o meu marido, ele foi dependente químico, então ele tinha acabado de ser internado. E eu sempre priorizei a minha família. Eu não consigo colocar duas coisas como prioridade. Então, em 2015, minha prioridade era ele, porque ele estava passando por um problema muito sério, a dependência química. Então, eu tive que entender a dependência, eu tive que aprender a lidar. Graças a Deus, ele aceitou a internação e aí não quis. Aí, de novo, eu tive o convite em 2019 para terminar meu estudo, correr atrás de tudo que precisa para tentar a vaga. E aí, a minha filha engravida aos 14 anos. Eu também não tive uma estrutura. Ou eu cuidava dela, ou eu ia tentar a vaga do conselho. Mas você já tá meio que, digamos assim, a par da situação, do que você vai pegar lá no conselho? Não, eu Você não não tem tive ainda. nenhuma noção? Não, contato com nenhum, nem dos conselheiros que estão lá. A gente teve reuniões junto, encontros Você juntos. conhece alguém que... Conheço. Mas eu ainda não tive, não. Nenhum contato, não. Eu acho que eu tive uma reunião semana passada, foi bacana, mas não foi conselheiro, não. Já para adiantar um pouquinho as coisas, mas eu não. Se eu falar que eu já sei o que eu vou pegar e o que eu vou, não sei, não. Eu vou ter que começar e aprender com os que estão, né? E na prática. Mas uma coisa que eu me pergunto, assim, de qualquer pessoa que vai se candidatar a algum cargo público, eleitoral, enfim, é da noção da bucha que a pessoa tá entrando, das responsabilidades, porque uma bem simples você tem noção que agora as pessoas vão encher o seu saco Olha, diariamente? A gente veio aqui receber um vereador, né, o Felipe Corá, e nos bastidores ele falou, cara, um celular o dia todo, É. tocando, chamando, você tem essa noção Então, que isso vai acontecer? vai. E é assim, né? Eu tenho noção de que é como quando eu comecei a estudar o ECA para prestar a prova,
Eu fiz aula, peguei umas dicas de um rapaz na internet, ele falou uma coisa muito engraçada, onde eu levei, assim, para todo esse processo aí. Enquanto você tá passando as etapas, você ainda é um reloginho de pulso. A partir do momento que você ganha, você é um relógio matriz, onde todo mundo está te observando. Onde todo mundo, quando precisar, vai te procurar. Então, às vezes, o que eu quero ser assim, fazer minha parte muito bem feita é saber que eu tenho uma comunidade inteira confiando em mim. Quando eu penso isso, me gela um pouquinho. Porque a minha comunidade, eles rezaram junto comigo para que isso acontecesse. Eles vibraram comigo, eles lutaram comigo. Então, eu estou nessa comunidade desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu estou com 41. Toda pastoral que eu peguei para trabalhar, eu tive pessoas confiando em mim. Então, quando você vê que é só aquele grupinho confiando, ok, mas quando você vê, igual eu estava lá no dia da apuração dos votos, que a gente lotou o ginásio lá da PAI, e que quando foi passando, eles começaram a gritar de alegria, gritar e querer me abraçar, e começaram a rezar, agradecendo a Deus. Ali na hora, eu senti um peso muito grande. Eu senti assim, olha, você vai ser porta-voz deles. Cuidado com a tua fala, cuidado com a tua atitude. Porque eu, Elisângela, mãe, esposa e vó, é só ali, na minha casa, no meu cantinho. E quando eu saio pra rua? Uma atitude minha errada. Aquele povo confiou. Você fala desse povo, a sua base, vamos falar você tá falando da Casa de Maria, certo? O Da sua meu pastoral. bairro, Casa de Maria ali, o meu bairro, o Orquídeo, Laranjeiro, eu tive voto que eu nem imaginava. Ali, Em todas as escolas eu tive voto. mas ali foi meio que a sua base, né? Foi, porque eu tô ali, né? Só com esse trabalho de criança, eu tô há 10 anos ali. Então os pais Na igreja? os pais confiam muito em mim. Eu tinha criança que os pais, quando brigavam, eu levava pra minha casa, pra dormir na minha casa. Eu colocava meu marido pra dormir no sofá e a criança ficava comigo na minha cama. Aí eles perguntavam, nossa, mas hoje eu não fiz nada. Você tá entendendo? Então, esse não é um peso que eu sinto, uma responsabilidade muito grande. De cuidado com o que você fala e cuidado com as suas atitudes. Porque a partir do momento que uma população confia no seu trabalho, o peso é bem grande. É uma confiança em que, desde o começo, eu sempre falava nas minhas orações, Senhor, seja minha voz e meu pensamento. Porque por mais que você vai num lugar que não fale de Deus, um exemplo, não tem como, quando está enraizado dentro de você, está em você, a sua doutrina, a sua crença. Então, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. E foi passando as etapas, eu fui vendo que foi ficando muito estreito. Foi ficando estreito, eu falei assim, meu Deus do céu, agora é a reta final. E aquele povo comemorando, tanto que no dia que eu fui votar, eu escolhi, eu acho que o horário do almoço e a escola, e dificultou um pouco, né? Porque as escolas não eram as escolas de votação. Tinha a escola certa. Então tinha pessoas de idade que não conseguia saber a escola que era. A letra era pequenininha, eu não enxergava, a gente tinha que anotar. E eu tive amigos fazendo isso pra mim, de graça, não me cobrou nada. Porque queria que eu tivesse ali. Então, a hora que a gente foi pra escola, foi eu, meu marido, minha filha e minha neta votar. Quando eu saí do carro, tinha um monte de gente na rua me gritando. Eu entrei dentro do carro. Eu entrei dentro do carro e falei, não, sai daqui com esse carro, porque eu não posso nem ficar aqui. Aí eu esperei acalmar, dei tchau pra eles, esperei acalmar pra voltar, pra votar. Naquele dia eu senti. Falei, meu Deus do céu. E a hora que eu senti mais ainda foi ganhei. Foi a hora que eu cliquei meu número na urna e apareceu minha foto. Eu peguei e falei assim, é minha foto mesmo, é eu. Então, você vai vendo o tamanho da seriedade que é. Não é não é fácil de ministrar. Depois que passou a eleição, eu fiquei um pouco em silêncio. E aí, você também tem que tomar aquele cuidado assim, não tá quase... Eu sou muito de falar. E eu não falava mais nos grupos, eu tava meio caladona. O que aconteceu? O que você tem? Então, você também tem que tomar aquele cuidado de não sumir. De não sumir. As pessoas falam ganhou, foi só ganhar. Né? Então, porque meu Instagram, minha rede social, eu posto coisas. Sempre postei por causa do meu trabalho de infantil pra divulgar meu dia a dia. Eu em família, eu na igreja, eu no meu trabalho. Então, eu dei aquela pausa. Aí teve uma amiga minha que falou assim, cuidado, não é bom, porque agora vão querer ver. E eu, de verdade, desde o começo eu falei, eu faço questão de mostrar o meu trabalho como conselheira.
o que é permitido. E até nisso eu ia perguntar mais pra frente, mas é uma forma também da população Saber. saber, de cobrar, Sim, sim, né? cobrar, saber. O dia a dia do Hoje em dia, conselheiro. com as redes sociais, acabam sendo o Tudo, né? o lugar onde você É vai o que eu disse. mostrar o que você tá fazendo e É. também pra ser cobrado, né? Isso já, a rede social já ia ser lá pra frente. A pandemia veio e adiantou o que É. ia ser há uns anos atrás. Então, hoje, o que a gente tem em mãos? A rede social. E a campanha, a minha, foi mais pela rede social. Depois a gente começou a divulgar, entregar os papelzinhos, mas eu sou tão sem jeito pra isso, eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, entregar esse papel não é comigo. Mas a gente ia, de final de semana, aos finais das missas, onde tinha movimento, a gente tava lá. Mas a rede social foi a... Porque eu recebi muita pergunta na rede social. No Instagram, eu recebi várias perguntas perguntando por que você quer ser conselheiro. E gente que eu nunca nem vi, passava a me seguir. Eu assusto até hoje que eu coloco uns stories no meu Instagram, em pouco tempo tá 400 visualização, tá 600 visualização, era uma coisinha de 100, era uma coisinha de 150. Hoje aumentou tanto que eu tenho um amigo que trabalha com o Instagram, eu falo, eu assusto com essas coisas, porque cada vez mais você vai ter que saber o que falar e o que fazer da tua vida, porque você tá sendo exemplo. Então não dá pra ser de qualquer jeito. E porque você quis é pela sua experiência mesmo de vida, né? Por já meio que passar por isso. Me ajudou muito, e precisar do conselho tutelar, agora você quer retribuir, de certa forma. Eu tive muita informação, eu precisei muito quando eu tive minha filha grávida. Ela engravidou de uma pessoa bem mais velha que ela e eu não tinha consciência dos direitos que era dela. Então, às vezes, ela chegava no médico e você não pode entrar. Então, você imagina pra uma mãe, deixar uma filha entrar num... Né? E eu cheguei e vi assim, ela tem 14 anos, mas já é mãe. Naquele dia eu chorei. Então, eu só ligava e aí a pessoa do conselho mandava pra mim no celular. Aí eu comecei a ficar me achando um pouquinho com os direitos que eu via que eu tinha, sabe? Você já dava carteirada. Tanto que um dia, um médico não deixou eu entrar e eu parei a porta com o pé. Eu coloquei o pé e falei, eu vou entrar, é direito meu. E ninguém tira. E ele quis questionar, aí eu já peguei no celular e mostrei pra ele. Então, isso me deu porta pra cuidar da minha filha. Nossa. Então, isso eu nunca vou esquecer. O conselho, ele abriu portas em poder cuidar da minha conhecimento, filha. né? Conhecimento. E olha, foi aquilo que a gente falou no começo aí da nossa conversa. A conscientização. O que tinha de mães que tava passando pela mesma situação que eu, que via eu enfrentando médicos, enfermeiras, para poder estar do lado da minha... Porque o que uma mãe quer é só estar do lado. E às vezes o médico falava, não, você vai ficar aqui. Aqui é eu e seu filho. Um exemplo. Elas baixavam a cabeça e ficavam para fora. Aquilo. Pois teve uma mãe que chegou e falou assim, você vai entrar? Fica com a minha filha. Eu falei, não, a senhora vai entrar junto comigo. E aí eu vou ler pro médico e falei assim, ela tem direito. Aí o médico pegou e colocou ela na sala junto com a filha dela. Era uma menina de 17 anos, estava em trabalho de parto. A mãe ficou lá do lado. E a gente não tem. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais a gente sofre. Porque daí você não sabe até onde você pode ir. E aí você vê uma pessoa de jaleco, uma pessoa mais... o médico ali é a autoridade, né? Isso, é verdade. Né? Então eu acompanhei o parto da minha filha, por direito que eu tive. Então depois eu comecei a aprender, foi caminhando. Porque a mãe já sofre de ver uma filha adolescente grávida, gente. O coração da mãe já anda ali na palma da mão, de medo. E aí você só quer estar do lado, e um médico vai, não vai. Mas não é todos não, viu? Tem uns que estão a delicadeza. E aí também depois, quando a minha neta nasceu. Tudo no serviço público. Tudo. Então depois também quando a minha neta nasceu. Uma vez ela passou mal, febre, e minha filha levou. E aí minha filha entrou, eu falei, não, eu vou entrar com a minha filha. Aí o médico falou, não, você não pode. Eu falei, eu posso. Ela é de menor, eu posso entrar. Eu vou representar as duas. E dona de casa, viu? Nem o terceiro tinha terminado ainda meu estudo. Eu com os direitos aqui do ECA na mão, eu enfrentava e conseguia abrir portas para mim. E uma vez também na alta. Minha filha ficou uma semana internada, pós o parto. E aí o médico deu alta. Né? A minha neta ficou tomando banho de sol, porque era muito amarela. E aí a enfermeira chegou e falou assim, agora, hoje você vai embora e tua filha fica de acompanhante com o bebê. Eu falei, não, ela tem 14 anos. Eu fico com as duas. Eu sou responsável pelas duas. Aí ela falou, não, você é responsável, mas ela é a mãe. Aí eu falei assim, moça, daqui eu não saio. Só se você me tirar, porque eu tenho meus direitos. E eu vou fazer valer meus direitos. Aí veio o médico, nem questionou. Rasgou a alta e falou, deixa ela aí.
Então, o conselho tá aí para isso aí, para ajudar, porque eu fui ajudada. Então, a gente tem que fazer pelo próximo. E é triste ver que eles sabem o que o ECA é. O médico, essas enfermeiras sabem o direito que a mãe tem. E aí chega aquela assim tão simples, sabe? Tão preocupada, tão nervosa, e tem tanto medo de afrontar Às que você vezes, sai. às vezes uma mãe de uma classe social mais favorecida, que também teve uma filha que teve um bebê na adolescência, não passe por isso, não é? Num hospital chique, E a gente tá aí talvez. pra ajudar um ao outro, sabe? Quando aquela mãe, eu peguei na mão dela, eu falei, não, eu não vou ficar com a sua filha, a senhora vai ficar comigo. Eu peguei na mão dela, eu falei, vamos, a senhora vai ficar lá dentro da sala, é um direito da senhora. Mas eu via nela tanta simplicidade. Eu também sou simples, não tem nada, nem casa própria eu tenho, carro bom também não tenho, vivo na oficina quebrado, mas é o meu direito. O direito da gente não tá no que você tem, no que o teu bolso tem. É direito e tem que ser feito, fazer valer esse direito. Então, quanto mais simples a pessoa é, parece que ela se diminui e não enfrenta. E eu sou terrívinha pra isso, viu? Eu sou bem complicadinha. Se é direito, a gente tem que fazer valer, porque o povo não entende o poder que a fala dele tem. Quando o povo Talvez entende... hoje o seu desafio é naquilo que você falou da comunicação e tal. Hoje você já tá lá. Agora você vai dar voz às outras pessoas, só que talvez não da forma que você fazia antes. Sim. Sim, aí que tá aí tá naquilo que você falou de atentar na sua comunicação. Sim, e tal, e entendeu? ver o que também o conselheiro pode, até onde ele pode chegar, sim, né? sim. Tudo isso aí Às vezes você agora, compra uma briga que às vezes nem é do que não é do conselheiro, conselho. né? Então Opa. agora é aprender tudo isso aí, né? Isso. Mas é de muito valioso que o conselho pode ajudar essas mães, essas meninas, essas crianças, famílias. E foi o ponto principal que eu comecei a gostar ainda mais. Uma vez eu fui ameaçada, eu tava com a menina no grupo das crianças que eu evangelizo, e eu estranhei que essa menina, ela chegava todo dia, tava aquele calor do mês de dezembro, e ela sempre de roupa de frio. Aí passa uma quinta, duas quintas, três quintas, quatro quintas, não, mas essa menina não pode ter tanto frio assim não, meu Deus do céu, essa menina vive doente. Aí um dia a gente fez um momento ali de oração e criança não esconde, por isso que... Quantos anos ela tinha? Essa daí era pré-adolescente, ela tinha 12, então ela tinha vergonha, então foi mais difícil arrancar dela. Aí um dia ela foi no banheiro, começou a chorar, eu fui levar ela no banheiro, enxuguei o rosto dela. Isso lá na comunidade. Isso. E aí eu falei, ela tirou a blusa pra enxugar o rosto dela. Quando ela tirou a blusa, toda mutilada. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um adolescente que se mutila ali. E eram marcas de gilete. Dela mesmo. Ela mesma se cortava. E aqui fica uma parte grossa, porque vai se mutilando um atrás do outro. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, como que eu vou perguntar pra ela? Aí ela começou a chorar ainda mais, eu abracei ela, acalmei ela, dei água pra ela. Só que você percebia, uma criança fazer aquilo, um adolescente, algo tá errado. E os pais dela frequentavam a igreja também? Aí a mãe não ia, ela ia com o pai. Mas o pai nunca tava ali. Né? Então eu achava estranho que o pai só deixava e voltava pra pegar. E ele era o último a pegar ela. Então se ele tivesse ali participando do momento, acabou o encontro dos adultos, que no caso era a novena, acabou, ele já vai automaticamente pegar, porque eu ficava ali do lado. Eu não ficava na escola com as crianças, igual hoje a gente fica. E aí ela começou a falar do que ela passava com o pai dela. Da separação do pai e da mãe. Então, o pai não estava meio que aceitando a separação e acho que batia, ela via cenas terríveis. E aí, o que ela fazia para acalmar? Para eles, e só tá acalmando, né? Ela se cortava. E o pai era bem agressivo. Aí, naquele dia, ela foi embora. E ela voltou na outra quinta e eu tava fazendo uma festa para as crianças, compramos sorvete, tinha aquele monte de coisa. E aí, esse pai chegou para pegar ela. Eu já tava com uma sede nele, que eu tava doido para que ele parasse 10 minutos ali. E aí ele foi. Você não tem medo? Não. Esse é o meu problema. Minha mãe costuma falar que a minha curiosidade, minha falta de medo ainda vai acabar comigo. Mas eu não consigo ter medo. Não é que eu afronto. Eu não vou afrontar ninguém. Eu não vou arrumar confusão. Mas eu quero saber o porquê.
de certas coisas, o porquê que tá acontecendo. É uma coisa que ao mesmo tempo eu sou meio assim, né? Poxa, é algo que ao mesmo tempo é particular, só que como que a gente vai ficar quieto numa situação dessa também que a menina tá sofrendo, né? Exatamente. Você tá sendo omisso. Isso, é A omissão. omissão é a pior coisa. A omissão a gente às vezes não percebe que é omissão, é a vida particular dela. Mas às vezes não. Você concorda às nessa vezes, vida particular? Quantos estão sofrendo? Porque Sim, ninguém. sim. Todo mundo tem medo. Isso já hoje não em é. dia. Isso já passa da vida particular, né? É uma criança que tá se E aí você tem que degladiando. conversar com calma. Aí ele chegou lá pegar ela. Eu falei, posso falar com você um minutinho? Ele falou, pode. Aí eu falei assim, olha, eu percebi que ela anda... Dei uma desculpinha. Nos encontros, ela tem chorado muito. Eu percebi que ela já baixou a cabeça, já de medo dele. Então, mas isso aí também, talvez você vai até aprender. Isso talvez não seria prejudicial à menina? Sim. Porque depois ele descontaria nela? Sim. Na hora, eu não... Igual você falou, agora é um aprendizado que a gente vai tendo, né? Isso faz o quê? Uns 6, 7 anos que isso aconteceu. Depois tudo caminhou bem, graças a Deus. E aí eu fui conversar com ele, ele olhou pra ele e falou assim, o que você andou falando aqui? Aí eu já me estressei. Eu falei, ela não andou falando nada, é só tirar a blusa dela que o senhor vai ver que ela tá toda cortada. E um adolescente não se corta do nada. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu acho melhor você cuidar da tua vida. E apontou o dedo assim pra mim. Eu falei assim, eu cuido da minha e eu cuido das crianças que Deus colocou na minha mão. E a tua filha foi um. Aí ele falou bem assim, e eu acho melhor você calar a tua boca. Ele era bem grande. Na hora você fica um pouquinho gelado. Aí né? acho que o marido dela falou assim, cara, por que você arranja essas confusões? Pior que ele nem tava. Depois que ele teve que me buscar. Toda quinta-feira ele tinha que começar a me buscar de medo que eu tava. Aí ele pegou e falou assim, eu vou só falar uma coisa pra você, eu volto. E eu calo tua boca. Então foi uma ameaça. Daí ele arrastou a menina embora. Eu não temi por mim. Eu chorei naquele dia. Foi uma noite terrível. Eu saí dali, procurei o padre da minha comunidade, expliquei pra ele o que tinha acontecido. Daí ele falou assim, bom, então agora aqui vamos ter que pôr um segurança e câmera. Foi a primeira câmera que foi colocada lá, foi por segurança da ameaça que eu tinha recebido. Eu achei que ela não ia voltar mais. E se ela não voltasse mais, eu ia ter que achar essa menina. Porque aí, como eu fui defender ela, e se acontecesse algo com ela, a culpa era minha. Aí na outra quinta ela voltou. Ela voltou, perguntei pra ela se estava tudo bem, ela não quis contar muito, e ela continuou indo. Ele não me procurou mais, mas também o padre avisou na comunidade que eu tinha sido ameaçada em defender a menina. Então a população toda estava de olho. Era complicado ele chegar ali. Mas não apresentou a menina, não falou quem era, nem nada. E aí, depois de vários encontros, ele separou da mãe dela. Tomou um caminho assim, sabe? Ela ficou só com a mãe. E até hoje ela vai na comunidade. Nossa, legal. Ela já é adolescente hoje, tá com seus 17 anos aí. E ela vai na comunidade até hoje. Até hoje ela me vê. Ela abraça a mãe dela, tem uma enorme gratidão. E ele, graças a Deus, esse foi um caso tranquilo que ele levou. Mas ele poderia ter a raiva minha de ter descontado nela. Mas não tem como, o impulso é maior. Você ainda é atuante Sou, na mesma Você comunidade. tem ainda algum cargo lá ainda? Tenho, cuido de crianças ainda. De crianças. Hoje a gente tem um projeto que chama Se Ensina ou Não Ágape. E você estava falando no começo daquele outro projeto, como que era o nome mesmo? Gota de Esperança. Ainda tem esse projeto? Não, esse projeto a gente elaborou ele nas escolas por um pedido da Secretaria de Educação, a pedido de socorro lá pro nosso padre, e aí a gente teve uma semana para elaborar. Aí convidamos o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, o pastor e padre, né, para entrar nas escolas. E aí a gente fazia. Eu elaborei uma história enlatada, que saía da lata, a história da vida, e nisso eu fui lendo. Na verdade, tive uma semana para montar. E eu li várias matérias, todos, a 80%, o abuso infantil é de alguém muito próximo. Muito próximo. Onde a gente confia. Sim, eu ia tocar nesse assunto mais pra frente. E realmente, a gente parar pra pensar, quando toca nesse tema, abuso infantil, a gente logo pensa de alguém de fora e tal, mas a maioria é dentro de casa, é um tio, é um primo, é um padrinho, é um primo, é um padrasto, às vezes até pai, né? Padrasto é o que mais vê, né? Sim. E aí a gente elaborou essa história, a gente cantava musiquinha, e todas as escolas teve caso. E tem umas que chocam, porque, olha,
É difícil e essa é uma parte que mexe um pouquinho comigo, né? O que tá por vir. Até onde o conselheiro vai, porque eles aguentam coisa. É complicado o trabalho Então, do conselheiro. Ver essas coisas, o psicológico. eu recebi 2 psicólogas aqui no programa passado e a gente meio que tocou nesses um pouco nesses assuntos e você tá preparada para isso também que o psicólogo a gente falou sobre se ele não leva o trabalho para casa, mas no seu caso você terá que trabalhar nisso também, né? Sim, De não abalar o seu psicológico, porque você vai enfrentar muita coisa. Nas né? escolas a gente tinha uma psicóloga que ia com a gente. Então, eu acho que 2 vezes só que eu dei uma crise de choro e não dava pra controlar. Eu vi uma criança numa situação, mas aí você olha toda uma situação de uma criança. Antes dela abrir a boca, você já observa uma criança quando ela não é bem cuidada. No cabelo, no jeito de vestir, na forma que ela fica, ela baixa a cabeça, ela não te encara. Porque eu acho que recebe tanto não, tanta bronca, que não chega a ser uma criança que te peita, assim. Porque a criança, ela é... A maioria das crianças que não passa por certas situações, elas são autoritárias desde pequena. Elas olham para você, elas perguntam. A criança, quando ela tem aquele sofrimento, ela tenta, né? Ela se esconde. E eu lembro de uma menina num bairro que a gente foi, eu não lembro o bairro certo agora, na escola, e ela tava tão desarrumadinha, então acho que aquilo já mexeu com o emocional, não só o meu, como de quem tava ali. Então naquele dia eu saí dali com muito... E ela foi a que procurou a gente, ela contou. Então eu tinha que, quando eles ia contar o que estava passando, depois de contar da história, depois de cantar da musiquinha, e eles similavam aquela musiquinha, aquela história no que estava acontecendo com eles, eles abrem a boca e contam para todo mundo ouvir. Então eu tinha que abaixar com eles, elaborar outra coisa. Depois a tia fala com você, vamos lá fora. Retirar da sala de aula e ir para um cantinho, por quê? Pra não expor, né? Pra não expor, porque depois ela volta naquela sala de aula. E aquele dia, naquela menina, eu e o pessoal que tava, a gente chorou muito. Era muito pesado a história? Era pesada. Ela contava detalhes de que como o padrasto mexia na mente. Eles conseguem usar a mãe, né? Se você chorar, a mãe morre. A mãe tá doente do coração, então a mãe não pode saber. Um adulto falando isso pra uma criança. Você imagina essa criança, ela tinha o quê? Seus 8 anos. Aguentar um adulto fazendo um abuso com o corpo. Fora o abuso psicológico. Então não era só psicológico? Não, porque ela chegou, né? Porque daí a gente direcionava pro conselho, pra guarda, eles faziam... Eu tava ali, nem era pra ouvir. Eles sentiam confiança de contar porque era o jeito que eu me visto. Porque a criança, ela gosta de cor alegre, dessas coisinhas de palhaço, de brincadeira, de coraçãozinho, de alegria. Então eu sentia aquela confiança. Então começava a contar pra mim. Só que dali eu retirava e já passava, mas eu tava na sala e eu ouvia. E elas contavam detalhe. A maioria conta detalhe. É coisa assim, gente, que não dá pra acreditar. E aí teve o cara foi preso? Como é que foi? Aí a gente também não ficava sabendo, viu? Eu acho que é muito sigilo, né? Do conselho com a guarda. A gente acaba... Eu ia só até ali. O que eu ouvia criança. Depois a gente já entregava na mão deles, que tinha toda a responsabilidade de cuidar, e cuidavam, faziam toda a parte deles. Mas a gente não ficava depois sabendo. Mas nesse dia, a gente deu uma crítica que a psicóloga não soube nem quem atender primeiro. Não sabia se atendia eu, não sabia se atendia o padre, porque eu lembro que ele dava murro no carro. Ele dava murro. E eu, do jeito que eu atendi ela ali, eu fiquei sentada chorando, e eu colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus do céu, que mundo que é esse? Porque o que uma criança oferece pra gente? A não ser alegria. Eles respondem, eles brigam, eles desordem tudo, mas o que uma criança faz de mal? Né? Só que aí eu lembro que o padre, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, filha, essa pessoa que fez isso, ela também precisa ser cuidada. Porque senão ela não vai parar nunca. Você tá entendendo? Então, o meu lado humano falou Às mais vezes alto. esse adulto que ele comete algum abuso... Aconteceu com ele. Aconteceu com ele. Você tá entendendo? Ele também teve uma infância não... Então, como que a gente vai correta, fazer, né? né? Então, ele teve... O meu padre, ele usou o lado misericordioso. Como que é o nome do seu padre? Aguinaldo. Aguinaldo? É. Ele usou o lado misericordioso. Eu só usei o lado humano. Eu escuto muito bem dele.
Ele é. Já me corrigiu muito nessa vida, viu? Já tomei muita pancada. As pessoas acham que eu tô ali do lado dele, mas não. Tudo que ele me ensinou foi a base da pancada. Pancada que eu falo assim, aquela correção dura. Que é onde eu ouvi, é onde eu melhorei na minha vida. Então, eu tive o lado humano nesse caso que falou mais alto. E ele teve o lado da misericórdia. Filha, alguém tem que parar. Alguém tem que parar. Esse homem, pra ele fazer isso, fizeram com ele. Então, alguém tem que parar, quebrar esse vínculo. E em choro, viu? O lado humano dele, quando escuta a criança, quer o quê? Um homem. Resolver logo ali, acabar tudo. Foi o que eu falei. Eu não sei porquê. E na época, quando eu chegava, eu falava assim, ó, por isso tem que ter pena de morte, esse e aquilo. Depois, quando você escuta, né, um sacerdote falando, o pastor que estava lá também, o pastor Pita, que é uma pessoa maravilhosa, falou, não, filha, a gente não pode pensar só por esse lado, a gente tem que pensar no amor. Alguém tem que parar. É difícil amar uma pessoa assim. É fácil amar quem não dá trabalho, né? Então, esse lado da gente, a gente tem que trabalhar muito. E eu falo que o conselho trabalha isso, né? Porque o conselho, ele trabalha, assim, essa pessoa e a criança. Ele não tá ali só para arrancar, ele tá ali para saber o que aconteceu. E eles já fazem isso, né? Eles estão ali para saber o que essa criança passa, o que esse pai precisa. Porque eles encaminham para cada um. Ou psicólogo, ou uma casa de recuperação de dependente químico. O conselho, ele já faz isso, né? Ele dá direcionamento para cada um da família. Você nem chegou a assumir o seu cargo de conselheira tutelar e você, na verdade, você já exercia na prática, né, pelo Já. seu trabalho na igreja. Foi uma das coisas que eu quis, porque eu só podia ir até aqui, né? E tinha... Então, como esse, você já pegou Já. vários outros casos? Hoje mesmo eu tava vendo na internet aqui uma menina que ela posava na minha casa, hoje ela é professora de educação física, a Dani. E ela era uma que a mãe e o pai brigavam muito e bebia, e eu levava ela pra minha casa. E eu fico muito... Eu penso muito, eu levo pra mim. E é uma coisa que é o que você falou há pouco aí, tem que deixar lá. E mesmo assim, chegar em casa, porque aí a gente vem com o problema de casa também, né? A gente não tá livre. Eu, graças a Deus, eu falo que tudo tem a sua fase. Lá em 2015 não era pra mim ter tentado o conselho. 2019 também não era pra ser agora. Onde eu tô vivendo a fase mais calma dentro da minha casa. Que não existe tanto eu lutar pela minha família. Lutar, a gente luta sempre, né? Ainda mais quando a gente é dona de casa, a gente tem uma autoridade, quer que todo mundo obedece, acha que é dono da razão, por um cuidado maior. E assim, na casa de uma pessoa que tem a dependência, eu sempre faço essa pergunta pra mim assim, ó, ninguém quer estar no vício porque quer. Ninguém. O vício, ele tira a dignidade do ser humano. O meu marido, ele chegou a ser morador de rua. A droga levou ele pra morar nas ruas. E era difícil pra mim. Eu procurava ele no meio da rua pra levar almoço, levar janta pra ele, até ele aceitar o tratamento. E hoje, se você conversar com ele, faz 9 anos, esse ano, dezembro desse ano, faz 8 anos que ele tá sóbrio. Ele fala, ninguém quer. Ninguém quer. Ele frequenta também a paróquia? Ele vai, mas não é como eu, não. Ele não... Não é assíduo? Não. Ele não... Você falou de crianças, de gente de rua, assim. Em Santa Bárbara eu não vejo. Tem, que nem a gente vê nas grandes capitais, assim, crianças nesse estado? Eu acho que aqui é muito pouco, viu? Nunca ouvi falar também, não. Tem mais adulto, também. né? Sim. Mas nas grandes capitais a gente vê, infelizmente, né? Crianças vê o pai e a mãe com no bagulho, drogas, criança. enfim, iniciando muito cedo, né? Muito cola, cedo. essas coisas. E algo tem que ser feito, né? A gente não pode só cruzar os braços e falar, não é da minha família, mas pode chegar na tua família. Eu nunca pensei que eu ia viver a dependência química. Porque quando eu casei com meu marido, ele não bebia. E uma troca de trabalho, onde ele fez uma troca e errou muito, no sentido assim, ele se arrependeu muito, onde ele achou conforto? Na bebida. E a bebida vem o quê? A droga. E assim vai. E aí você perde sua dignidade. E eu tenho compaixão muito por um dependente químico. Muito, muito, muito. Principalmente depois que eu vivi a internação dele, onde eu passava o final de semana lá com ele. Uma vez ao mês era visita e eu via cada vez chegando rapaz mais novo. Rapaz que tem tudo pela frente, né? Tem sonhos a ser realizado. E a droga, ela paralisa, ela te tira a dignidade, ela tira a alegria. Ela tira a tua fé. Então precisa de alguém pegar na mão e falar, ei, vamos junto. Tem um monte de recurso para te ajudar.
Mas hoje em dia, o que você vê mais é quando tem um dependente ou um morador de rua, você sai de perto. Você sai de perto. Ninguém quer esse trabalho. Eu lembro muitas vezes, meu marido, quando ele foi pra rua, era difícil achar ele. E eu via, quando ele vinha ver minha filha, ele sem banho há dias. Quantas pessoas saíam de perto dele? Aquilo doía na minha alma. Porque era uma pessoa boa. Sempre foi uma pessoa boa. Eu falo que eu, que estou dentro da igreja há anos, eu não tenho o coração dele. Ele que não frequenta. Eu não tenho o coração dele. E assim, o dependente químico, a maioria que cai nisso, o coração é muito bom. Tem algo muito bom ali para ser trabalhado. Que o próprio dependente não enxerga. E aí precisa de alguém para ajudar. E aí, se a pessoa na família, ele tem um dependente químico, o que ele vai fazer com o filho? Ele vai maltratar. Ele não vai ter um horário para ter uma refeição saudável, um lazer com a família. Porque tanto faz isso quando a pessoa perde dignidade. Tanto faz. E a gente tem recurso para ajudar. Muitos recursos aqui tem para ajudar, viu? E você falou no começo de ser 5 conselheiros, né, na cidade, que foram os 5 eleitos. E você até deixou escapar aqui que você acha pouco e tal. Qual é a função no Conselho Tutelar? Cada um tem um tipo de função? Cada um cuida de uma determinada área? Ou Então, como que trabalha os conselheiros tutelares? ó, essa eu vou ficar devendo, eu ainda não sei também não. Eu tô esperando aí agora esse encontro que a gente vai ter aí de um dia inteiro, uma semana das 8 às 5, que eu acho que é isso, né, que vai ser apresentado para nós. Mas eu acredito que eles trabalham em conjunto, né? É porque fazem plantão, tudo, e aí ali eles alinham entre eles o melhor horário, eu acredito. Tô dizendo uma coisa assim que não é certeza, que eu não tô lá ainda para saber. Mas eu acho que dentro disso eles vão se adaptando um com o outro. Porque o conselho vai ficar mais ali do que a própria família, né? Então, eu acredito que é entre eles o que eles ajudam ao outro, isso fica com isso, eu sou mais fácil com isso ou com aquilo, ou então é tudo junto. Ah, sim. E como que você imagina a sua atuação? Menino, agora você me pegou também. Planos e projetos, assim. Ah, eu acredito que eles têm vários projetos, né, já em prática aí. Eu falo que escolas. Eu imagino que o Conselho Tutelar é bem atuante nas escolas, Sim, né? precisa, né? Com reuniões de pais, esporte para essas crianças, que eu tive uma reunião e tem, né? Tem vários esportes aí de graça para essas crianças. Na verdade, tudo isso mesmo, quando eu chegar lá, eu vou saber com os conselheiros que estão, os que foram, né, reeleitos, tem 2 aí que vai continuar, e os novos, acredito que tá Foram como 2 eu. reeleitos? Foram, 2. A Rafaela e o Roberto, eles foram reeleitos. Então, os outros que entrou junto comigo também vai estar desse mesmo jeito, para aprender o caminho que a gente vai Tem a questão do percorrer. bullying nas escolas também, não é? Menino, esses dias você falou uma coisa engraçada, eu vivi o bullying muito quando eu era mais nova, mas ninguém falava em bullying, Então, não. nem tinha Nem tinha. Quantos esse anos você nome. tem? Eu tenho 30. 30 anos. Então, Não não existia nem tinha. era zoação, né? Eu lembro que eu tinha uma pinta no meu nariz muito grande. E esses dias eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, mãe, foi bullying, a senhora não fez nada por mim. Minha mãe ainda brincou, falou assim, minha filha, ali era bullying, era chaleira, era uma xícara. Ainda não sabia de nada. E eu lembro que foi no dia 7 de setembro, mas me marcou. Mas me marcou com algo negativo. Pra mim, a escolha que a professora fez foi porque ela gostava muito de mim, escolheu aquela fantasia. Eu tinha uma pinta muito grande no meu nariz, que quando eu estava no Paraná, a médica sempre, quando eu passava no médico, falava, tem que tirar isso daí. Então lá eu não fui atrás disso. Quando eu mudei pra cá, pra Santa Bárbara, que minha mãe foi atrás e a gente tirou pra ir pra exame e tudo. Só que ela era bem vantajosa. E aí, eu lembro que foi no desfile 7 de setembro, eu gostava de estar em tudo, eu queria tudo. Até hoje, se eu puder estar em tudo, eu quero estar em tudo. E aí ela separou minha fantasia. Todas as crianças escolheram o que queria. E eu não escolhi, porque eu sempre, o que você dá pra mim, eu vou fazer e vou ficar feliz. E aí ela me deu uma fantasia de bruxa. E na época ela falou bem assim, ó, pra você que tem essa pinta no nariz, vai ficar... Menino, pra mim foi uma alegria a professora ter lembrado que eu poderia representar uma bruxa. Nunca que na minha inocência foi... E nem ela. Ela não falou com maldade. Ela pegou o personagem, viu a minha pinta e falou, ó, vai combinar. E ela queria sair ganhando pra ficar bonitinho o desfile.
E aí eu nunca reparei. Esses dias eu tava lá na minha casa, falando de bullying, tudo, né? Que a minha filha também sofreu, porque era gordinha na escola, e eu tive que caminhar perto dela, explicar. Falei, mãe, eu sofri bullying. Agora eu lembrando. A mãe falou, por quê? Eu falei, mãe, lembra aquele desfile? Eu tive que ir de bruxa, porque a professora escolheu por causa da minha pinta. A senhora não fez nada por mim, mãe. Aí ela não Eu acho que é outra geração também, né? Eu acho que o bullying, existe, eu acho que a zoação e o bullying. Eu acho que a zoação, eu vivi isso, eu nunca tive problema com isso. Você enxergava amor nos amigos, até com isso. Porque era uma brincadeira, né? É uma zoação, ele te sacaneia e você te sacaneia. A pessoa que te sacaneia, ela tá abrindo um lugar pra você zoar ela também, digamos assim. Te dando liberdade, né? Eu acho que o bullying é a partir do momento que vamos falar da criança, né? Que é o que importa, o adulto, enfim. Quando ela não se dá bem com isso e ela faz mal pra ela, né, a ponto de chorar, ou às vezes é alguma deficiência, enfim. E isso abala psicologicamente, né? E levam a vida, né? E levam a vida. Eu acho que isso é a diferença, né? A grande diferença, né? A zoação do bullying. O bullying, realmente, a pessoa não tá gostando daquilo, né? Só que eu acho que a gente tem que também ensinar as crianças, desde pequenas crianças, que eles tiram sarro um do outro, viu? Eu falo que até nome. Então, eu acho que isso é normal, né? Eu acho que também tá, de um tempo pra cá, as pessoas estão realmente um pouco mais sensíveis, né? Sim, então. É tudo agora, caramba, mas... Tá, a pessoa... Às vezes a criança realmente tá chorando e tal, mas... Talvez vai do pai ou do Deixar professor. Fortalecer um pouco. É isso, talvez, olha, não... É isso e tal, talvez não é nada demais, né? Entendeu? Porque senão, se a gente chegar em casa e falar assim, ai, tadinho, eu sei, filho, e usar essas palavras de... Às vezes é um pai também que compra uma briga na escola por uma coisa tão banal, né? Quando a minha filha engravidou, um exemplo, aos 14 anos, eu conversei com ela, eu já vi muito, só interrompendo rapidinho, eu já vi muito pai barraqueiro na porta de escola por causa de briga de colega, assim, sabe? De quinta série, né? Literalmente. E aí eu lembro que eu conversei com a minha filha, quando eu fui acalmar ela, eu fui falar pra ela, mãe tá aqui, só que agora a tua vida vai mudar. Eu fui apresentar pra ela que ser mãe aos 14 anos, ela perde a juventude. Eu falei, então agora, filha, você vai ter que amadurecer. Então, são caminhos que hoje ela vê e fala, e muda muito a vida da mulher depois que tem um filho da mãe na adolescência. Você perdeu toda a sua adolescência. Então, eu tentei falar pra ela, quando ela sentia assim, aquilo, quando ela ia na igreja e estava grávida, e qualquer comentário, a pessoa tá tão ferida que ela acha que aquele comentário é pra ela. E eu falava, não, Ana Júlia. Ele tá explicando tal coisa, é porque você tá grávida, você acha que isso é pra você. Então, ela achava que todas as setas eram pra ela. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não achar que tudo é uma provocação, que tudo... Porque aquilo que você falou, às vezes é uma brincadeira para poder interagir ali, né? Então, eu sempre falava pra ela, filha, não se torne vítima. Isso, hoje em dia a gente tá muito... todo mundo quer ser a vítima, isso, né? Não se torna vítima. Você não é a primeira e nem a última a engravidar na adolescência. Agora é levantar a cabeça e seguir Hoje todo mundo quer ser a vítima e há um incentivo para que todo mundo seja vítima. Então, né? É isso aí. Se você se tornar vítima, se vitimizar, aí é ladeira abaixo. Você vai ser sempre aquele coitadinho. Patinho feio. Né? Aquele coitadinho. E a gente, eu tenho 41 anos, a gente viu muito essas fases de... Vamos dar um exemplo. A quem tem um TDAH, antigamente. Ninguém sabia o que era isso. Né? Eu, Paquetá, minha mãe amarrava eu numa cadeira. Minhas irmãs brincavam, eu era mágica até hoje. Vim conversar, tentar... Se segurar minha mão, não sai fala. Né? Então, depois fui no médico, que vê que eu tenho tudo, você começa a ver, poxa, mãe, não estava na escola, se fosse apresentado isso, eu não teria passado por isso. Porque eu não parava nem de manhã e nem à tarde na escola. E minha mãe assistia a aula comigo com o chinelo na mão. Você vai parar hoje aí sim, você não vai sair dessa sala. E eu tinha que ficar assim, ó. Mas aquilo eu mexia a perna, aquilo eu mexia os braços. Então, depois que você é adulto, que você começa a ir em médico, o médico não descobre isso, e vai por esse caminho, descobre realmente que você tem uma hiperatividade grande, que você tem um nível de TDAH, e você até faz assim, ó. Ufa, eu sou normal dentro dessa limitação. Exatamente isso. A minha limitação é essa, mas eu sou normal, eu vivo normal. Mas se eu ficar muito tempo igual se igual ele me ofereceu uma caneta, se eu tô com a caneta aqui, já tá tudo riscado, eu tô falando com você riscando. Então essa
essa mesa aqui ia ficar um Picasso aqui, de tanto que eu ia riscar. Mas aí você aprende a lidar com essas dificuldades. Aprende a procurar recurso para melhorar a tua fala, melhorar a sua posição. Então é isso. Então hoje as crianças têm uma grande vantagem, que os professores estão todos atentos numa dificuldade de uma criança. E aí chama os pais e dali pequenininho começa a se tratar. Porque você já imaginou quantas pessoas mais velhas que têm uma hiperatividade que nunca foi tratada? Que tem um TDAH que nunca foi tratado? Que tem um autismo que nunca foi tratado? Uma coisa que talvez você vai lidar muito com autismo. Hoje a gente tem, gente, graças a Deus, esse mundo aí com tanto recurso para nós. Isso aqui é rede social que ajuda tanto. Né, que graças a Deus tem coisas que você tem que tomar muito cuidado, principalmente as crianças hoje em dia, o que eles estão olhando, e o trabalho que eu faço em rede social é para criança. E é um alerta para os pais, olhem, vê com o celular na mão, olha o que ele está olhando, vê quem fala com ele. Mas tudo foi aí para melhorar a vida da gente. Então não tem como se tornar vítima hoje, com tanto recurso que a gente tem. E você falou sobre voltando um pouquinho ainda sobre aquele trabalho que você fazia na sua igreja, de ir nas escolas. E você falou que todas as escolas que você foi, teve algum tipo de... Teve alguma denúncia. Isso, alguma denúncia. Você acha que tem alguma... Eu não sei as escolas que você foi, mas você acha que tem alguma correlação entre... uma relação econômica entre as escolas, os bairros, a situação financeira, com esses problemas que você viu? Tem relação? Perto das crianças que a gente atendeu, que abordava a gente, você percebia que era a classe mais... Sim, mais inferior. Não teve nenhum bairro assim mais... Não. Foi mais bairros assim, periféricos e tal. E as crianças que depois o próprio conselho tinha que ir na família era uma baixa renda. Sim, baixa renda e estrutura familiar, né? Desestruturada. A gente lidou também muito rodízio, né? Eu não tô aqui para dizer o que uma mulher deve ou não fazer, que não cabe a mim. Cada um tem tua vida. Eu sempre falo isso. Mas eu acredito muito que a gente tem que pensar muito em quem trazer dentro de casa. E hoje não é só com menina, não. Menino também. O risco é normal hoje. O risco que é para um abuso para menina é para o menino. Então a gente tem que tomar aquele cuidado, assim, muito grande. Em quem trazer para dentro de casa. Se vale a pena colocar uma pessoa dentro da minha casa. Se vale a pena. Eu não estou dizendo para deixar de viver. Mas ter todo o cuidado, né? Esse foi um ponto em que eu acreditei, confiei e lutei pelo meu marido. Eu tinha muito medo. Né? Eu tinha muito medo, se não fosse ele, se algum dia eu tivesse uma outra pessoa, a minha filha. A minha filha, eu tinha muito medo de alguém encostar nela. Eu preferi lutar. E claro que eu também não lidei com um homem agressivo, né? Não. Meu marido, quem conhece sabe... Nem a voz sai direito, tão calmo que tranquilo que ele é. Mesmo na época difícil dele, ele não era agressivo? Não, mesmo na dependência dele, todos os dias ele vinha ver minha filha. Tanto que ela é muito apegada com ele. Ele chegava no portão da minha casa, que eu passei a morar com a minha mãe, quando ele foi pra rua, ele vinha no portão. Ele falava, o pai veio te ver. Sujo, dormindo na rua, sem comida, sem nada. Ele vinha, dava um beijo na minha filha, na grade, que eu deixava trancado. Porque várias vezes eu peguei ela tentando ir embora com ele, pra rua. De tamanho amor que ela tem por ele. Então, ele vinha, beijava ela, o pai tá indo. Aquilo pra mim era o fim do mundo. Até que um dia eu falei, não, agora eu vou ter que dar um jeito. Aí ele aceitou internar e aí a gente começa a aprender. Porque também, eu costumo dizer que você passa por situações pra você aprender. E a pensar bem antes de julgar. Então, teve um tempo na minha vida, eu julgava, eu falava assim, isso é frescura pra mim. Uma mulher, um exemplo. A depressão pós-parto. Que um monte de gente vê essas mulheres fazendo tanta loucura e fala, isso é frescura. Pensa um trem ruim. No episódio com as psicólogas aqui, a gente abordou esse tema. Então, eu vivi na pele. Né? Quando eu engravidei da minha filha, eu tinha 22 anos, já era casada há 4 anos, tava tudo a mil maravilha. Eu achava que tava. Eu tinha meu pai do meu lado, a minha mãe, eu ia pro médico, menino do céu, parecia quase que alugar uma van, tanta gente queria me acompanhar. Então eu nunca fiquei sozinha. Toda consulta meu marido foi, toda consulta quando meu marido não podia ir, meu pai me levava, minha mãe, minhas irmãs, um pelo outro na minha casa. Só que aí a Ana Júlia nasceu. E de uma hora pra outra, eu me vi num buraco sem fundo.
uma pessoa que gosta sempre de falar, uma pessoa que tá sempre brincando, cantando. Eu não paro. Quem me conhece sabe, eu não paro. Eu acordo às 4 horas da manhã, eu vou até 11 e pouco, eu não paro. Eu senti vontade de parar. Quando eu peguei aquilo pra você ter noção do que é a gravidade de uma depressão pós-parto, se a mulher não cuidar, ela vai se arrastando. Eu peguei o que eu mais queria na minha vida na minha mão, que era minha filha. Enquanto eu estava no hospital, eu estava ok. Quando eu cheguei na minha casa, eu me vi perdida. Eu me vi louca, louca, louca. E de um lado estava minha mãe, do outro lado o meu marido, do outro lado meu pai, minhas irmãs, tudo à minha mercê ali, ó. Eu tinha quem eu queria para me ajudar. Eu não acordava de madrugada sozinha. Eu ia amamentar, eu não conseguia, porque ela não pegava, eu já comecei a ficar com raiva. O choro dela, ela chorava de madrugada, eu tampava meu ouvido assim, eu falava assim, mãe, tira essa criança daqui. Eu fazia até assim, ó, pra apertar. E aí começou a inflamar, com tudo isso, começou a inflamar meus pontos e tudo aquilo. O que eu mais sonhei pra mim, que era ser mãe de uma menina, quando eu cheguei em casa, passado uma semana, era aquilo que mais me causou dor. E graças ao meu bom Deus, tinha pessoas que iam lá, conversava comigo, fazia oração, conversava tudo. E eu fui acalmando, acalmando, acalmando. Mas hoje, quando uma mulher toma o desespero em primeiro lugar, que ela não tem uma rede de apoio para ajudar como eu tive, eu consigo entender o que passa na cabeça de uma mulher. Não é porque ela quer. Claro que não. Não é porque ela quer. Então eu vivi isso, eu tive que sentir na pele, me aprender. Né? Então Deus faz você sentir, você cala tua boquinha e aprenda primeiro a entender o outro. E a depressão pós-parto que eu tive, tanto que eu não quis ter mais filho por medo de ter. E quando eu voltei à médica, ela falou que quando eu resolvesse ter outro filho, ela falou assim, junto com o resultado do exame, você vai olhar pro médico e vai falar, eu tive depressão pós-parto. Pra tratar desde o primeiro mês. Então eu não quis mais. Eu fiquei tão abalada com a sensação horrível que é. Eu não quis mais. A dependência química foi do mesmo jeito. É isso, é coisa de vagabundo. É vagabundo um trem desse. Que tem que parar a hora que quer. Isso aí é porque faz o de trouxa. Comigo, não. E aí eu tive quem? O meu marido. Do nada virou um dependente químico. Por causa de um serviço, teve uma troca. O que eu fiz? Eu vivi a dependência. Eu vivi a dependência. Eu saía para trabalhar, trancava ele dentro de casa. Ele pedia para mim, no último estágio que ele ficou. Então, eu fiquei do lado de psiquiatra, eu ouvi psiquiatra falando comigo, entendendo, explicando a doença. Aí, no dia que eu internei ele, eu nunca esqueço a fala desse psiquiatra. Ele olhou para mim e falou assim, Elisângela, qual o diagnóstico que eu te dou hoje do José, que é o meu marido? Não tem cura. A dependência, ele vai ser internado, ela vai adormecer. Vai adormecer. Mas a dependência, ela não tem cura. Então, você, pro resto da vida, você vai ter que cuidar, olhar antitranspirante, o número de álcool que tem, produto de limpeza, sabe essas coisas pequenas, que parecem pequenas, mas não são. Música que ele vai ouvir, lugares que ele vai, para não ligar. Então ele não pode mais ouvir funk? Não, hoje passou-se 8 anos. O bichão não gosta de funk, não. O bichão gosta de sertanejo. Sofrência, pelo amor de Deus. Ele gosta dessa sofrência. Hoje ele escuta, mas se passou 8 anos. Então, antes disso, até para comemorar o Natal na minha casa, que eu que sou a responsável de fazer a decoração, de fazer as brincadeiras, de levar o menino Jesus, essas coisas todas, minha família gosta de beber, elas vinham na minha casa, mas não levavam bebida. E o psiquiatra falou assim que achava engraçado demais as famílias. Quando um ente querido, o diagnóstico vem daquela doença, é um câncer, a família se une. Quando um ente querido fica doente, o diagnóstico chega à mão da família, a dependência química, a família se afasta. Ninguém quer para ela. Então eu vivi a dependência dele, eu fui aprender até que ponto chega a dependência, que até hoje, para ir no médico, hoje ele trata da asma, que é o único problema que ele tem é a asma. Se ele vai no plantão, tem que falar, eu sou um dependente químico em recuperação. Porque até o remédio, dependendo do remédio que passar, pode ligar à vontade de... Então eu aprendi isso, eu vivi na pele para aprender. Para falar assim, não julga, porque a gente não sabe. Então tudo eu vi na pele. E isso que você falou que a psicóloga abordou esse tema, olha, eu vou falar uma coisa, a maioria romantiza muito a maternidade. Mas é um ponto muito difícil. Ela falou isso. Realmente. Mas se você não tiver uma rede de apoio para te ajudar,
Eu acho que eu sou tão mole que eu tenho rede de apoio pra tudo, né? Tenho essa que veio comigo é rede de apoio, que pega meu e-mail, pega tudo. Eu assessora. Eu fico nessa. Eu tenho uma dependência, tem gente do meu lado pra me ajudar, senão eu não consigo. É uma dependência que eu tenho do próximo. Vamos comigo? É uma dependência boa, né? Que você depende de uma amiga, eu tenho né? que ter alguém, né? Até um café que eu vou tomar. Fulano, não, vem aqui, toma, eu faço isso, aquilo, porque é gostoso. Faz bem isso aí, né? Pra finalizar, a gente falou sobre o bullying, né? Que a gente, duas gerações um pouco diferentes e tal, mas a gente meio que viveu isso. Até do bullying e também um jeito que era antes, era a correção dos pais, né? Que agora você vai, imagino, você ainda não tá no conselho tutelar, a correção dos pais antes era de um jeito e agora, né, hoje os pais não batem mais, né? Eu imagino quando você estiver lá, depois você pode voltar aqui pra gente bater um papo, aí sim com a experiência de já estar lá dentro, né? Eu imagino que deve ter muitas denúncias, né, de pais que agridem filhos e tal. Eles têm denúncia todo dia. Então. E aí que tá, é uma simples correção, ou o pai passou do limite, não é? Porque no nosso tempo, o pai e a mãe que batia mesmo, né? Vixe, Maria, a última surra que eu peguei da minha mãe. No nosso tempo, assim, né? Eu não apanhei eu com certeza, definitivamente, não fui. Meus pais não passaram do limite, vamos dizer assim. Não me fizeram você foi uma sangrar. Calma, então. Nem tanto. Mas eu apanhei de chinelo, apanhei de cinta. Já não sei hoje, né? Como já seria. Da sua idade, dos meus pais. Eles contam que eram piores ainda, né? O castigo Eu peguei essa fase. Hoje eles ficariam já. Hoje o conselho tutelar já ficaria em cima dos seus pais, dos meus pais. Na verdade. Outras gerações, né? A gente viveu uma ditadura, né? É uma ditadura que a gente viveu. Tipo, quando meu pai falava, só dele olhar, eu já tinha que calar minha boca. E eu apanhava, sim, apanhei, mas eu era dificinha também, viu? Eu já apanhei de mangueira. Se minha mãe estiver assistindo aí, ela vai lembrar da última surra que ela me deu de mangueira. Ela caiu na área, eu fui rir, ela me bateu, não podia nem rir. A gente ria, né? Mas ria. E tem uma coisa, a minha mãe, quando ela ia bater... Principalmente quando o seu irmão apanhava na sua frente, a gente ria. Nossa, não sei porquê, mas a gente ria. Dá uma alegria, vai apanhando. Você sabia que ia apanhar depois, mas ria. E eu lembro que meu pai era daquele tipo de jogava milho, jogava feijão pra gente catar. E meu quintal era aquele inteiro de terra, não podia ir sujeira. Mas aquilo, ele achava que estava castigando. Mas pra mim era uma alegria tão grande. E eu não chorava, então eles queriam ver a gente chorando. Então hoje essa correção não pode. Sim. E não faz bem. Então. A gente erra também, fala, antigamente tudo era melhor. Não. Sendo proibido, tudo não era melhor, né? Sendo coisa proibido, que evolui, sim. O conselho estando ali, sendo proibido, acontece absurdo com crianças. Há anos atrás, o que aconteceu com essa menina, que na época minha filha tinha... minha filha tinha um aninho, a Isadora. Isabela Nardoni? Essa mesmo que jogou. A lei do menininho que a gente estuda no ECA foi porque foi arrastado, bateram até via morte. Então essas leis têm que prevalecer, porque senão, o que acontece? Eu não acredito que bater educa. Não acredito que bater educa. Mas hoje é assim, ó. A gente orienta a conversar, o diálogo. O que acontece na maioria... Isso é legal você falar, que hoje, como que mudou, né? Porque antigamente os pais, eu tenho essa leitura. Antigamente os pais, descia o cacete e tal. E aí a gente percebia que numa classe mais elitizada e tal, já tinha isso, não se bate e tal. Hoje em dia é comum entre até os mais pobres, né? Não tô falando entre as classes mais... favorecidas, que é o comum até dos mais pobres. A gente assusta, não bate mais, né? Nos meus Quando filhos, fala, né? assusta. Então, a gente já meio que saiu daquilo, né? Dos pais baterem pra caramba nos filhos, pra hoje é meio que um consenso, né? Dos pais não baterem nos filhos. Isso, porque se você parar pra analisar, aquele que tanto apanhou, quanto aquele não apanhou, vai aprontar as mesmas artes. E palmadinhas e tal, o que você acha?
Ó, minha filha tomou, viu? Se ela tivesse tido, ela tomou umas palmadinhas minhas, porque... Mas foi palmada mesmo, não foi perto do que eu tomei da minha mãe, não. Você sabe que o ECA diz a respeito disso hoje? Não pode. Nada? Não. Nem palmada? Não pode, não. Aí, então, mas daí já também acho que é do outro lado mais um exagero também. É que é assim, ó, tem coisas e coisas, né? Tudo, quando a lei vem, ela é bem radical, é aquilo que eu falei. É porque houve casos que começou com a palmada e não parou. Então a lei vem, né? Igual o ECA, que é um documento importantíssimo, ele vem, deixa isso bem rígido para não acontecer nem com a palma, porque não para na palma. Se você vê a sua filha dando uma palmadinha na sua neta, o que você vai falar pra ela? Ela nunca deu, mas eu não sei o que eu faço. Não. Não, palmada não. Não, eu acho que a bichinha ainda é tão magrinha, não aguenta uma palmada. Minha neta é um cisquinho. Mas eu falo assim, ó, se começa uma palmada, porque antes a gente olhava para um pai e para uma mãe e já sabia que tinha que ficar quieto. E aprendendo sobre o documento lá, o ECA, esse tempo foi uma ditadura para nós, e a gente não podia falar. Mas eu não vejo como uma ditadura também, viu? Eu li sobre isso, aprendendo sobre o documento. Mas eu vi um respeito. Um respeito muito grande. E outros pais da época não tinham estudo, não era outra. Agora, hoje, sabe o que eu acho bonito? Eu tive essa liberdade com meu pai. Eu tenho 41 anos, eu tive essa liberdade com meu pai chegar e não ter uma louça lavada assim, ele brincar, ele chegava, ele beijava a gente, e ele roçava a barba dele assim em mim, a gente brincava, ele saía para trazer as coisas para nós, eu tenho essa lembrança. Eu vivia uma liberdade com meu pai e com a minha mãe. Eu podia sair, eu começava na quarta-feira, eu ia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu saía, eu mantinha meu horário de trabalho, não faltava em trabalho. Minha mãe sempre falava assim, ó, saiu, eu não vou te acordar. Você saiu, então e eu faço isso com a minha filha. Saiu, não vou te acordar. A responsabilidade. Então ela não acordava a gente, a marmita estava pronta ali, a gente ia trabalhar, no outro dia voltava, era outro dia de festa de peão, a gente ia de novo à festa de peão. E não aprontava o que hoje, os jovens de hoje, eles têm curiosidade do que não pode. Sabe, aquilo que é proibido? A gente também tinha na época da gente, até para afrontar. Mas hoje o que é proibido te custa a tua vida inteira. Te custa um vício. E é mais complicado. Então, quando a lei é para nem a palmada, é porque você não sabe, aquela palmada, ela não vai parar só na palmada, porque eles afrontam. A gente é do humano afrontar um pouco. Eu lembro que minha mãe tinha uma irmã minha que ela apanhava e ela não chorava. Minha mãe ficava com muita raiva, queria que chorasse logo, e ela não chorava. E ali, assentada, comia. E ela não chorava pra pirraçar minha mãe. Então, você entende? Eu ali com dor, eu não chorava pra pirraçar minha mãe. Então, o documento, ele é isso aí, não é nem palmada, porque é uma outro educação que ele vem ensinar. Uhum. E tomara a Deus que sempre dê certo, né? O diálogo, a conversa, a correção, tirar o que ele gosta. Porque quando tira as coisas que a criança gosta, eles ficam... Bom, Lisângela, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria deixar... Algumas pessoas deixaram uma boa noite aqui. O Pedro Breda, meu amigo comediante também. Deixa eu ver aqui minha visão. Falo do esporte. Boa noite, sucesso. Larissa Andretta, minha esposa. Boa noite. Zilda Andretta, minha sogrinha. Boa noite. Família. Ricardo Lela, ótima entrevista, parabéns. Algum recado? Queria deixar? Eu quero agradecer mais uma vez aí cada convite que eu tenho. Eu tive que desmarcar aquele dia, mas muito obrigada. É o primeiro, como que eu não consigo nem pronunciar? Oestcast. Isso, eu gostei muito, tá? Fiquei bem à vontade. Eu achei que falei, meu Deus, que essa pergunta vai sair, Mas parabéns, é um programa que me deixou muito à vontade de falar. Agradecer a população que confiou aí, né, em meu trabalho. Os que conhecem já sabem o meu trabalho, mas muitos através da rede social, vendo o meu trabalho. Se quiser passar suas redes sociais também. Ver o meu trabalho e confiou aí o voto em mim. Eu espero, de verdade, dar continuidade a esse trabalho aí que o Conselho faz. E voltar aqui um dia com uma outra entrevista e aí sim responder aquelas perguntas que de verdade eu ainda não sei. Vou saber mesmo quando eu chegar lá no dia 10 de janeiro. Quer passar suas redes sociais? Quem quiser seguir, para mim o mais importante é seguir o Sim Sim Não Não Ágape. É o nosso trabalho aí para as famílias, a gente evangeliza criança, faz videozinho, tudo conteúdo que começou para os pequenininhos e hoje tomou uma proporção que tá aí para as famílias. É o sim e o não dito com amor, porque até quando o papai e a mamãe brigam,
aquela briga é sinal de amor, é uma correção com muito amor que os pais e as famílias dão. Então, eu deixo aí o sim, sim, não, não, ágape. Muito obrigado. Queria fazer alguns agradecimentos também, como eu disse, a Imprint, a gráfica rápida, também a EFZ Tools, para você que busca soluções e ferramentas para usinagem de qualidade, você encontra na EFZ Tools, especializa em ferramentas rotativas, todas com ótimos preços e baixos custos para a sua empresa. O telefone é 9951 53087. IFZ Tools. Também um recado que eu queria dar é também para você seguir o Westcast lá no Instagram, seguir, curtir a página no YouTube. Também tem o Westcast no YouTube, perdão, na Rádio Luzes, e também tem o Westcast no YouTube também, o canal do Westcast, que eu tô lançando depois os vídeos daqui pro meu canal. Lá o vídeo que a gente lançou segunda-feira foi do vereador Felipe Corá. E é isso, pessoal, muito obrigado, até o próximo Westcast, fiquem bem.